No curso Apocalipse versículo por versículo, nós estamos falando do Cordeiro Pascal. Vimos que o Cordeiro Pascal era preparado por 4 dias, o que levou muitos a interpretarem que Jesus deveria se manifestar e morrer, né, no 4º dia depois da criação de Adão, ou seja, 4.000 anos depois da criação de Adão. Vimos a profecia de Oséias, no capítulo 5, versículo 14, em que Deus diz que ele iria se manifestar, mas ele acabaria por ferir Israel, no versículo 14, depois e diz que ele iria embora, tá bom? Mas depois eles reconheceriam, né, começariam a buscar a Deus. Aí no capítulo 6, versículo 1, ele relata uma oração deles, como que dirigida ao Messias: vinde e tornemos a Yahvé, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Em Oséias 6,2 ele diz: depois de 2 dias nos dará a vida. Então, como eles acreditavam, muitos na igreja primitiva, que o Messias se manifestou 4.000 anos, 4 dias depois da criação de Adão, e ele voltaria 2 dias, ou seja, 2.000 anos depois, para curar Israel, como está em Oséias 6,2. Depois de 2 dias nos sarará, ao 3º dia, que seria o milênio, né, nos ressuscitará e viveremos diante dele, ok? E completamos com Oséias 6,3, porque ele diz claramente que esse era o momento da vinda de Yahvé, ou da volta de Yahvé, né? Muito interessante. Bom, então o que nós queremos falar agora, primeiramente, essa questão de dias, dos 4 dias da morte do Cordeiro Pascal, tá bom? E as expressões usadas no Novo Testamento, tanto para falar da profecia de Joel, em que ele distribuiria dons, né, nesses últimos dias. Então, abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 17, falando dessa questão de dias. O Cordeiro morreu no 4º dia. Oséias disse que o Messias voltaria 2 dias depois. Em Atos 2,17 está escrito: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Né? Então, o que significa esses últimos dias? Se for verdadeira a teoria dos 6 dias, ou seja, dos 6.000 anos, então significa que Jesus, que nós estamos vivendo os 2 últimos dias, tá bom? Desses 6.000 anos, porque Jesus Cristo veio no 4º dia e tem mais 2 dias entre as 2 voltas, entre essa morte dele e a volta dele. Então, esses últimos dias que o apóstolo Pedro falou, seria referência a esses 2 dias, ou seja, esses 2.000 anos. Faz sentido acreditar que o apóstolo Pedro estava usando o termo últimos dias, fazendo referência a 2.000 anos, porque alguns até criticam por que a Bíblia fala em últimos dias, o apóstolo Pedro falou em últimos dias, e nós já passaram-se meses, anos, séculos, mas seria dias de milênios, dias de Deus. 2.000 anos seriam os 2 últimos milênios, os 2 últimos dias, por isso a expressão últimos dias. Interessante que a expressão últimos dias, relacionado a Israel, a vinda do Messias, ela não apareceu só nessa profecia de Joel e que Pedro aplicou ali ao dia de Pentecoste. Abra também a sua Bíblia lá em Deuteronômio 31:29. Nesse momento em que Moisés está sendo usado para alertar Israel sobre eles obedecerem à lei de Deus, está escrito em Deuteronômio 31:29. Porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis,
Né? Moisés diz, eu vou morrer, vocês vão se corromper. E vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então, este mal vos alcançará nos últimos dias. Ou seja, os últimos dias, né? Aqui seria um período de grande sofrimento de Israel, de todas as maldições, né, que esse livro diz que viria se eles rejeitassem a Deus. E realmente, se for verdadeira essa interpretação, ela faz sentido, tem lógica, né? Esses 2 últimos dias, dos 6 dias que seriam os 6.000 anos da criação de Adão até os nossos dias. E ele prossegue, né? Quando fizerdes mal aos olhos de Yahvé, para o provocar a ira, com a obra das vossas mãos. Né? Então nós vimos Atos 2,17, vimos aqui também em Deuteronômio. Todos esses textos, juntando com aquele texto de Oséias, né, juntando com o texto também de Êxodo, não é impossível que seja realmente a história dividida em 7 dias, 7 milênios. Em Tiago, capítulo 5, versículo 7 e 8, nós vimos que Oséias, capítulo 6, versículo 3, quando diz que o Messias feriria ele, iria embora, voltaria 2 dias depois, Oséias 6,3, eu vou ler de novo essa referência, ele diz, né, conheçamos e prossigamos em conhecer Yahvé, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia, que rega a terra. Bom, o que significa essa chuva serôdia e como nós usamos ela até para falar desses últimos dias da igreja? Antes de falar dessa chuva serôdia, eu quero ler um texto em que Tiago, ele faz esse mesmo uso do termo serôdia, tá bom? Aplicando também a volta do Senhor. Tiago capítulo 5, versículos 7 e 8. Veja. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então ele usa a mesma expressão que Oséias usou para falar da volta do Senhor. Vamos entender o que significa essa chuva temporã e chuva serôdia e vamos aplicar ela a essa questão dos últimos dias, né? Desses 2 últimos dias da história da humanidade, se for verdadeira essa teoria, né? Bom, falando desses 2.000 anos de era da igreja, como que a igreja cristã usa a simbologia da chuva temporã e serôdia? Bom, nós usamos ela para explicar o porquê que o pentecostalismo, o porquê que o profetizar, o falar em línguas estranhas, foi muito comum no começo da igreja, tá bom? Apesar que nós ouvimos falar nele, pelo menos até o 2º século, com Montano, e só veio realmente ser reavivado, retomado, praticamente nos últimos 100 anos, tá ok? Começou ali no final do século XIX, século XX, foi crescendo até os nossos dias. O que acontecia com a chuva temporã e a chuva serôdia? Elas têm realmente a ver com a era da igreja. Por quê? Né? A chuva temporã, ela caía no momento da semeadura. Então, quando caía essa chuva, os israelitas estavam lançando a semente na terra, porque essa chuva, ela cairia sobre o solo e a semente depende da água para poder brotar, ok? Germinar. Então, a chuva temporã, na teoria do pentecostalismo, né, eu sou pentecostal, acredito que a chuva temporã, ela representa o momento
da semeadura do Evangelho na terra. Jesus lançou a semente, os apóstolos lançou a semente e caiu aquela chuva no primeiro, segundo século da era cristã. Realmente depois o pentecostalismo diminuiu, até por uma razão, a Babilônia apocalíptica, né, desde Constantino, né, já estava perseguindo, mas principalmente desde aquele maligno, daquele homem que começou a perseguir os cristãos, né, o Balaão de Pérgamo, Agostinho. Ele começou a perseguir os cristãos que não aceitavam o batismo infantil, que era a verdadeira igreja cristã. A igreja que defende o batismo infantil é uma igreja pagã. Igreja católica, igrejas reformadas seguem essa doutrina pagã. O batismo infantil é uma doutrina pagã que foi adotada do paganismo, e nós sabemos qual é o propósito do batismo infantil. Satanás, ele bate palma para o batismo infantil, porque o batismo infantil ele faz com que o homem não dê testemunho de fé em Cristo. Ele acaba com o testemunho de fé em Cristo, porque a criança não dá testemunho, e quando crescer ele não dá testemunho, ou se fizer como os presbiterianos, não, você tem que dizer que você crê em Jesus, mas não faz como a Bíblia ordena, que é através do batismo em água. Por isso que a igreja cristã nunca aceitou o batismo infantil. Foi perseguido por Agostinho de Hipona, decretou a morte deles, então não tinha como eles estarem livres para profetizar. Os anabatistas, chamados montanistas, a história fala neles até o 6º, 7º século da era cristã, quando a Igreja Católica diz que conseguiu exterminá-los. É um absurdo acreditar que essa pode ter sido uma igreja cristã em algum momento da história, e ela mesma declara que conseguiu exterminar os anabatistas montanistas. Né? É claro que essa é uma instituição que está no mundo a serviço de Satanás. E as igrejas reformadas continuaram perseguindo os anabatistas. Pois bem, no final do século XIX, nós vemos ressurgir o pentecostalismo. É a chuva serôdia, porque a chuva serôdia, ela caía perto do momento da colheita. Quando caía a chuva serôdia, era o momento da colheita. Então é assim que os pentecostais explicam por que houve um pentecostalismo forte no início da igreja e só agora no final foi retomado. São as duas chuvas, a chuva temporã e serôdia. Né? Isso era muito enfatizado no seminário que eu estudei, o IBP. O missionário Lourenço Ouço, ele enfatizava muito isso e, claro, ele vivenciou o início do pentecostalismo nos Estados Unidos. E como missionário, ele trouxe o pentecostalismo para o Brasil, né? Claro que já existia aqui, né? Mas ele veio para o Brasil e ele sempre enfatizava isso para nós, né? Tá bom? A questão da chuva temporã e serôdia. Então, essa questão dos últimos dias, que o apóstolo Pedro fala, né, e Tiago aqui fala da chuva temporã e serôdia, realmente faz sentido, né, nós pensarmos em 2 milênios, são 2 dias para Deus, são os últimos dias, ok? E nós vemos realmente pelos sinais no mundo que Jesus está próximo de voltar. O anticristo provavelmente já está no mundo. Talvez a gente já conheça ele de nome, não temos como afirmar quem é, se é o Donald Trump, se é o novo presidente dos Estados Unidos, se é o Emmanuel Macron, se é outro. Nós sabemos que tem aqui no Brasil um homem que ele, segundo os especialistas judeus, rabinos, afirmam que ele tem direito ao trono de Davi, que é o Silvio Santos, e não é só o Silvio Santos, existem outros que a família deles é reconhecida no meio judaico como descendente de Davi. Então, o que está acontecendo em Israel hoje, eles trabalhando para reconstruir o templo, já conseguiram fazer todas as peças do tabernáculo, com a exceção da arca, eles esperam encontrar a arca. Então os sinais do fim realmente são muito fortes, né? Nós temos que considerar isso. E temos que considerar que Jesus Cristo, claro, ele era o Cordeiro Pascal. Quando João Batista, que eu repito o que eu falei semana passada,
deveria ser um conhecedor, eu estou falando deveria porque a Bíblia não afirma, né? Mas deveria ser um conhecedor das profecias como poucos. Saulo de Tarso, se fosse debater com João Batista, provavelmente perderia. Gamaliel, se fosse debater com João Batista, provavelmente perderia, porque não dá para você colocar, né, era um grande rabino, um grande mestre da lei, só que a Bíblia diz que João Batista era um sacerdote, um homem que viveu para estudar a lei, ok? E era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então, quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está falando, olha, esse é o Cordeiro Pascal. Então, João Batista talvez tivesse em mente essa questão, né, que era uma crença entre os judeus, que o mundo duraria 7 dias de Deus, né, e que estaria para se cumprir o 4º dia, quando o Cordeiro Pascal deveria ser morto. Tá bom? Então, João Batista falou, este é o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. É, sem sombra de dúvida, uma referência ao Cordeiro Pascal. Então, João Batista tinha isso em mente, que Jesus era o Cordeiro Pascal. Se ele acreditava e estava profetizando que aquele era o cumprimento do 4º dia e que haveriam mais 2 até a volta do Cordeiro Pascal, como está em Oséias, o Espírito Santo poderia direcionar João Batista para interpretar assim? Poderia, mas isso não está na Bíblia, ok? São hipóteses que nós estamos colocando, tá bom? Então, todas essas possibilidades, né, elas fazem sentido, nós só temos que tomar cuidado, repetindo, não dá para nós sabermos se Jesus morreu no ano 27, 28, 29, 30, tem historiadores, eu não concordo, mas que colocam a morte de Jesus podendo ter acontecido até no ano 36. Eu acredito que seria entre o ano 27 e 29, mais provável para o ano 27, tá bom? Mais provável para o ano 27. Então nós estamos aí próximo, né, de vivenciarmos 6.000 anos da criação de Adão e 2.000 anos da morte do Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo.